Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um boletim especial Pauta Aberta. Estamos mais uma vez com um convidado muito especial, Beto Richa, que hoje é deputado federal representando o Paraná, 2 mandatos como prefeito em Curitiba, 2 mandatos como governador do Paraná. E por que estamos com o Beto Richa aqui, né? Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto Paraná Pesquisas indicam que Beto Richa está entre os nomes cotados aí para concorrer à Prefeitura de Curitiba. E este também está entre os assuntos que vamos conversar nesta tarde. Boa tarde, Beto Richa, pela sua presença. Obrigado pela sua presença aqui com a gente na TV Evangelizar. Boa tarde, Dilon. Eu que agradeço essa gentil oportunidade de participar do seu programa através da TV Evangelizar. O que dizer, né? Então, do que dizem essas pesquisas, Beto? Você hoje está em Brasília, realizando um mandato como deputado federal, um momento diferente da sua carreira política, mas, de repente, tem ideias de quem sabe estar concorrendo aí à prefeitura. Exatamente, Odilon. Veja só, eu sempre que já tive vários mandatos confiados pelo povo, eu sempre me dediquei muito em corresponder às expectativas daqueles que votaram em mim e cumprir um bom mandato, com dedicação, com eficiência, e assim faço hoje na Câmara Federal, como fui deputado estadual, deputado que mais apresentou projetos, muitos viraram leis na Assembleia Legislativa naquele período, depois prefeito de Curitiba, o melhor prefeito do Brasil, reeleito com a maior votação da história já dada a um candidato, venci em 100% das quase 3.500 urnas da nossa capital e governador da mesma maneira, né? Peguei o estado com 4,5 bilhões de dívidas e entreguei com 7 bilhões em caixa, transformei o estado num canteiro de obras e até hoje, muitas obras inauguradas ainda hoje, são aquelas que eu organizei, deixei o dinheiro previsto e muitas até licitadas ou com financiamento contratado. Então hoje na Câmara, modéstia à parte, tenho apresentado bons projetos de lei que contribuem para o fortalecimento da nossa sociedade. E nesse meio tempo, pesquisas foram realizadas, não sei por que colocaram o meu nome como um possível candidato à Prefeitura de Curitiba, sem me consultar. E em todas as pesquisas até hoje realizadas, desde outubro, o meu nome apareceu empatado tecnicamente com outros 3 postulantes. E aí me despertou o interesse em poder participar dessa disputa eleitoral deste ano aqui em Curitiba. Você citou projetos que tem apresentado nesse seu último mandato como deputado federal. Poderia citar alguns exemplos de projetos que estão em destaque em Brasília? E queria aproveitar também para perguntar como está o clima, né, na Câmara Federal. É um momento que o Brasil vive muito polarizado aí desde meados aí da década passada. E direita extrema, esquerda extrema. Como é que é vivenciar esse dia a dia no Congresso? Então são essas 2 perguntinhas. Bom, no meu ponto de vista, é muito ruim. Vide o processo eleitoral de 2022, a disputa entre 2 candidatos de extremos, esquerda e direita. O que menos se viu naquela campanha foram propostas que contribuem para melhorar a vida das famílias brasileiras. Foi muita agressão. E a militância, boa parte dela, a mais radicalizada, da mesma maneira. Agressões verbais, muitas vezes físicas. Isso não leva a nada. O povo precisa de proposta que contribuam para uma vida melhor de todos. Melhorar a educação, melhor atendimento de qualidade na área de saúde, moradias populares, o emprego, renda para os brasileiros. E isso não se viu em função do radicalismo. Então, eu acho triste este momento de polarização política em que nós vivemos. Eu, na Câmara, tenho sido um generalista. Tudo que eu acho que eu posso contribuir, meu gabinete acabou sendo uma referência em função da experiência acumulada, mandatos de governador, de prefeito. Então, muitas associações nacionais me procuram. Por exemplo, de policiais, a Depol Brasil, várias vezes, Associação Nacional de Companhias de Habitação, que me procuraram, apresentei, depois de uma discussão com eles, 2 emendas à reedição do programa Minha Casa Minha Vida, que foram aprovadas, beneficiando municípios menores, beneficiando municípios que tenham fundo municipal de habitação. Isso descentraliza e dá mais agilidade na garantia de uma moradia àquelas famílias que precisam. Estamos vendo um momento de guerra. Quem não está comovido em ver pessoas passando fome? Lá na faixa de Gaza, a situação da Ucrânia, Médicos Sem Fronteiras fazendo um apelo porque cirurgias estão sendo realizadas sem anestesia. E eu apresentei um projeto isentando de tributos doações humanitárias.
Eu não sabia que pagava tributo e muitas pessoas que eu comunico também ficam perplexas. Não é justo. Você se comove, dá um dinheiro para amenizar o sofrimento de uma família que está passando fome, de desabrigados, e é retido cerca de 16, 17% do teu recurso aqui no governo federal. Não acho justo isso, não acho correto. Alimentos também em redes de fast food, tem que constar, sendo aprovada a minha proposta, quanto contém de caloria cada produto. Por exemplo, o Big Mac, o McDonald's, o Burger King, as grandes redes de fast food têm que comunicar expressamente o valor calórico de cada produto que ali é vendido. Já existe lei similar em países de primeiro mundo e é um sucesso absoluto, ajudando a combater a obesidade, que custa muito caro para o poder público, as doenças advindas da obesidade. Esse último citado é um projeto em tramitação. Está em tramitação, está em tramitação. Por exemplo, outro, isentando do pagamento de IPI para vans escolares, para trabalhadores autônomos, taxistas já tem, e isso nada mais justo que estendermos também para os autônomos do transporte escolar. 100 mil trabalhadores do transporte escolar, sendo aprovada a minha iniciativa, serão beneficiados com a nossa proposta. E tantos outros projetos. Passa já de 20 projetos apresentados na Câmara Federal. Beto Richa, vamos falar sobre Curitiba um pouco então. O que mudou daquela Curitiba em que você foi eleito em 2004 e reeleito em seguida, 4 anos depois, para essa Curitiba de 2024? É uma cidade com outros desafios, possivelmente, né? Na sua leitura, como é que você vê as mudanças aí? Com certeza, os desafios são permanentes. Nunca vamos ter uma cidade pronta e acabada. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos de uma sucessão de bons prefeitos. É como uma corrida de revezamento, né? Se um corredor não fizer a sua parte, o outro corredor que vai receber o bastão tem que correr dobrado para recuperar o tempo perdido. Então, os desafios são enormes. Eu tenho vontade de voltar a ser prefeito, com toda a minha experiência acumulada. Posso bater no peito e dizer que em todas as pesquisas, quando fui prefeito de Curitiba, mereci a melhor avaliação do Brasil, melhor prefeito do país, confirmado nas urnas, porque, como eu dizia, 100% das urnas eu venci. Foram 77,27% dos votos dos curitibanos. Então, essa experiência acumulada certamente é muito valiosa para fazermos frente a todos os desafios que são apresentados. E posso disputar a eleição com as credenciais de quem realizou grandes avanços, importantes obras no centro da cidade, nos bairros, a realização de audiências públicas, essa linha turismo com ônibus 2 andares, a passagem de ônibus era muito mais barata na minha época do que é praticada hoje. Inclusive tinha a tarifa de R$1 aos domingos. As famílias tinham o direito ao lazer, pagando R$1 para andar de ônibus, para visitar, por exemplo, parentes em bairros mais distantes, frequentar as igrejas mais movimentadas aos domingos, e os parques e praças estavam muito movimentados também, com a possibilidade de as famílias saírem de casa com transporte mais acessível. Os radares eram sinalizados, não tinha como hoje a indústria da multa, caça-níquel em cada canto da cidade, de repente você está a 60 por hora, a via se transforma do nada em 40 por hora. A função do radar deve existir sim, mas tem que ser educativa. Em 2004, quando eu fui candidato a prefeito de Curitiba, eu assumi o compromisso de acabar com a indústria da multa. Honrei 100%. Foram 30 mil famílias atendidas com moradia própria em Curitiba, 10 mil vagas em creche, 20 unidades de saúde foram construídas. Hoje, segundo informações, apenas 2 na atual gestão unidades de saúde foram construídas. Por isso que estamos vendo na imprensa a situação dramática, caótica da superlotação em hospitais e unidades de saúde de Curitiba. No fim da década passada, o senhor tem uma marca, né? Sim. Tem uma prisão em 2018 e 2019. Eu queria uma posição sua com relação a isso, o que causou essa prisão sua. Já conversamos um pouquinho, né? Você deixou bem claro uma indignação com várias questões, então gostaria que você explicasse que isso Agradeço a oportunidade. Isso torna-se até um desafio nessa corrida eleitoral para este ano. Oportunidade. Bom, veja bem, esses dias eu estava dando uma entrevista, o repórter me fez uma avaliação bastante pertinente até. Ele virou para mim e falou o seguinte: olha,
A competência das suas gestões são inquestionáveis. Basta ver os números. Como é que você pegou o município, o estado e como é que você entregou. Muito melhor do que o que eu recebi. Aí ele virou para mim, o único ponto de interrogação é na sua moral, pelo que aconteceu. Eu falei, a sua avaliação é correta. Só que eu devo dizer que em dezembro a minha inocência foi reconhecida pela justiça brasileira. Aquilo que há 5 anos eu venho dizendo, de muito sofrimento, de muita dor, eu não desejo para ninguém, nenhum ser humano merece passar pelo que eu passei. O mais doído de tudo é a injustiça. E vou te dizer, o que nos manteve de pé em casa, eu, minha mulher, toda a minha família, foi a fé que nós temos em Deus. Eu sempre acreditei que esse momento de absolvição chegaria. Primeiro que não tinha meia prova. Centenas de entrevistas eu concedi e sempre disse, não existe meia prova das falsas, fantasiosas e levianas acusações que fizeram contra mim e a minha família. Nós tivemos muita fé em Deus para ficar de pé no meio daquela grande tempestade. E nós conseguimos atravessar todo esse deserto de cabeça erguida, de consciência limpa, para chegar hoje e dizer aos curitibanos, aos paranaenses que sempre confiaram em nós, na minha história, no meu legado, que começa lá com o meu pai, José Richa. E foi nos seus ensinamentos que eu me inspirei para estar hoje na vida pública servindo a nossa sociedade. Então foi um momento terrível. Veja só, Odilon, não tinha inquérito instaurado contra mim. Eu fui direto com a minha casa invadida, eu e a Fernanda sequestrados de casa, há 2 semanas e meia das eleições, onde todas as pesquisas me apontavam para o Senado. Virtualmente eleito senador, com 2 vagas em disputa. Então a tentativa brutal, diabólica, se me permite dizer, foi para me varrer da vida pública, para me eliminar daquela disputa 2 semanas. Então, além de todas as ilegalidades e crime que eles cometeram, eles revelaram também um grande desprezo à democracia, na medida em que, com aquele teatro todo armado contra mim, eles induziram o eleitor ao erro. E eu, obviamente, minha candidatura derreteu. Mas o que menos pesou para mim foi ter perdido um mandato de 8 anos de senador. O que para mim foi muito dolorido foi a reputação, foi a minha imagem, foi a minha história, foi o meu legado. E graças a Deus, o que eu mais queria, eu consegui. Limpar o meu nome e dizer aos paranaenses, aos curitibanos que podem continuar confiando na gente. Eu sempre prezei muito a minha vida pública, os mandatos que eu ocupei pela retidão, pela integridade, pela correta aplicação dos recursos públicos. Não fosse assim, não tinha transformado Curitiba num canteiro de obras. Governo corrupto não faz como eu fiz, 7 bilhões em caixa para o meu sucessor. Peguei com 4,5 bilhões de dívidas. Fiz o ajuste fiscal, equilibrei as contas públicas e fiz obras pelo Paraná inteiro. Beto Richa, estamos chegando ao fim dessa nossa conversa, mas eu peço para que você deixe um recado aí para os eleitores, enfim, do Brasil inteiro, né, que nos acompanham, a respeito dessa possível corrida sua aí à prefeitura do município de Curitiba. Pois é, eu aceitei ser pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Aqueles que me conhecem sabem que eu nunca tive ansiedade, aquela obsessão doentia que boa parte da classe política tem, de querer um mandato. Acaba uma eleição, já está pensando em outra. Eu acabei aceitando depois de ver a divulgação de algumas pesquisas de diferentes institutos, onde me colocaram tecnicamente empatado com outros 3 postulantes. Isso me despertou interesse, me considero capaz, me considero com uma experiência muito valiosa acumulada ao longo desses mandatos, todos de muito sucesso e extraordinários resultados reconhecidos no Brasil inteiro, para dar conta dos desafios que Curitiba apresenta e garantir uma vida melhor a todas as famílias da nossa capital. Eu agradeço essa oportunidade. Beto Richa, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente na TV Evangelizar. Eu que agradeço. Para destacar a todos de casa, conversamos hoje com o deputado federal Beto Richa, que foi prefeito em Curitiba por 2 mandatos, que foi governador do estado do Paraná. Né? Ele é um dos possíveis candidatos à prefeitura de Curitiba neste ano de 2024. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.